Boa noite, gente boa. É um prazer enorme estar aqui, que culto maravilhoso. Eu não estou acostumado com esse tipo de orquestra de sopro aqui. Desculpe, não desprezando as cordas aqui, mas esse sopro aqui é fabuloso. E aí a gente canta mesmo, eu já estava perdendo a voz no meio do louvor ali, precisei me poupar para poder pegar direito. Como eu prometi, eu sempre vou começar com uma pequena história da nossa amizade aqui com o Newton, né? O Newton, quando ele estava em Araxá, me convidou para pregar na igreja, eu fui lá. E eu estava querendo pregar mesmo, e estava pregando meio comprido. E eu estou animado, e eu estou pregando, de repente eu escuto alguém aqui atrás dizer assim: amém, faraó. Aí eu achei super estranho, porque, não, veja, falar amém, Senhor, amém, Jeová, mas faraó, o que faraó tem a ver com amém? Aí eu escutei assim, segui reto, estou pregando, aí com mais ênfase, amém, faraó. Falei, meu Deus, deve ser um cacoete aqui dos caras, eles têm um jeito de falar as coisas diferente. O que faraó? Quando ele falou a terceira vez, eu falei, não, deixa eu parar. Parei, sentei do lado dele e falei assim: Newton, que negócio é esse de amém, faraó? Ele falou: deixe o meu povo ir. Eu estava esticando demais, né, queridos? São as histórias verdadeiras do Newton, tá? Na verdade, queridos, eu conheci o Newton esse final de semana, e todas essas histórias devem estar nos livros apócrifos, né? Aqueles... não nos livros verdadeiros, né? Hoje nós vamos falar sobre qual é o nosso negócio, baseado em Mateus 28, você pode abrir a Bíblia lá. Qual é o nosso negócio? Mateus 28, vamos ler o texto, queridos. Vamos ler, Mateus 28, começando no versículo 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, ou até os fins dos tempos. Queridos, um texto conhecido nosso, e eu espero lhe trazer uma iluminação de alguns pontos diferentes, um aspecto diferente de ver o texto. Alguém disse que chegaram para um alto funcionário da Coca-Cola e perguntaram para ele assim: qual é o negócio da Coca-Cola? Ele podia ter dito que o negócio da Coca-Cola é ganhar dinheiro, por exemplo. Ele podia ter dito que o negócio da Coca-Cola é fabricar refrigerante. Ele podia ter dado uma série de respostas. Olha a resposta que ele deu. Posso falar? O negócio da Coca-Cola é saciar a sede do mundo. Não é incrível? Olha a lucidez desse alto executivo, porque quando você define esse negócio da Coca-Cola como saciar a sede do mundo, a verdade é que se um dia for proibido fabricar refrigerante de alguma forma, ele ainda pode vender água. Aliás, a Coca-Cola é uma das maiores proprietárias de fontes de água ao redor do mundo inteiro. Eles têm essa missão de saciar a sede do mundo. Aí você chega nesse texto. Jesus marca um encontro nesse pequeno morro lá da Galileia. O pessoal vai para lá. Eles já não eram mais 12, eles eram 11. E eles estão lá reunidos. Quando Jesus aparece, uns até duvidam. E aí diz Jesus que Jesus se aproximou, versículo 18. Aproximando-se, falou-lhes. Gente, isso significa que Jesus não fez o que eu estou fazendo hoje. Ele não precisou usar um microfone. Ele não precisou usar impostação de voz. Ele se aproximou. Era um grupo pequeno. Às vezes a gente pensa que Jesus falou assim, né?
ide por todo mundo, fazei discípulos. Não foi assim. Foi uma conversa de amigos, foi uma conversa de família, foi uma coisa na intimidade. Jesus estava passando o segredo do seu coração. Ele disse: olha, eu passei com vocês 1 ano e meio fazendo discípulos, agora eu quero que vocês vão e façam discípulos de todas as nações. Vocês vão repetir a mesma coisa, é isso que eu quero que vocês façam. Só que ele começa dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha que coisa impressionante. A palavra autoridade aqui no grego, exousia, é diferente da outra palavra que se usado para poder. A autoridade é aquela que é vinda do alto, e a pessoa que tem recebeu, então, a autoridade, o direito de tomar as decisões maiores do universo. Ele recebeu essa autoridade, e é com essa autoridade que ele nos envia. Quando ele diz que essa autoridade é dada para ele no céu e na terra, é porque no céu, queridos, Jesus é maior do que os anjos, Jesus é maior que os planetas, é maior que demônio, é maior que estrelas. É por isso que nós, que somos crentes, não olhamos horóscopo, achamos uma besteira enorme. Por quê? Porque nós seguimos a Jesus, que tem autoridade maior sobre isso aí. Também ele tem toda a autoridade na terra. Então, ele tem autoridade sobre homens, sobre mulheres, sobre as autoridades civis, militares. Ele tem autoridade sobre os animais, sobre as religiões. Queridos, eu já estive em lugares nesse Brasil, onde a religiosidade, como em Juazeiro do Norte, por exemplo, Aparecido do Norte, você vê aquela quantidade de casas vendendo imagens, aquela coisa assim, e você fica impressionado com aquilo. Rapaz, mas eu tive a chance de ir na Índia uma vez na vida, e quando você chega na Índia, você fica impressionado de verdade. Eles acreditam que na Índia podem ser catalogados 2 milhões de deuses diferentes, e você vê isso aí. Quando eu subi num prédio de apartamento, você vai subindo nas escadas, e na frente de cada casa tem uma oferenda de algum tipo, algumas vezes até criando um problema de higiene. Você vai se desviando, para entrar na casa você tem que pular aquilo para entrar no apartamento. Você chega no shopping center, tem alguém encarregado de ficar retirando as coisas de volta do shopping center, porque as pessoas vêm e colocam ofertas na parede. Você tem coisa pendurado no poste. Você entra na casa de alguém, tem Deus lá fora no jardim, tem Deus na cerca, tem Deus em cada quarto, na cozinha, tem na casinha do cachorro. É uma coisa absurda. Jesus Cristo disse: esses deuses não são deuses. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e é esse Deus que nos manda fazer discípulos de todas as nações. O verdadeiro Senhor do universo, o Salvador da humanidade, o Jesus que nós adoramos hoje com tanta ênfase e de tanto coração. Nós fomos comissionados por Deus mesmo, que naquele morro na Galileia, quando já um discípulo tinha falhado, ele enviou os outros 11 para cumprir essa missão que nós cumprimos até o dia de hoje. Eu fui consultor de empresas durante vários anos. Existe uma frase no mundo corporativo que é assim: o avô começou a empresa, o pai fez crescer, o filho afundou o negócio da família. Já ouviram alguma coisa assim? Então, Deus o Pai criou esse negócio, o negócio de Deus, salvar a humanidade. Jesus o Filho veio e fez a parte mais difícil, que é dar a sua vida para nos salvar. E aí ele colocou nas nossas mãos a continuação da proclamação desse evangelho, e isso não pode ir à falência nas nossas mãos, queridos, mas em alguns momentos está indo à falência, e talvez esteja indo à falência na sua mão. Você que não se envolve nessa missão
de proclamar Jesus ou de ofertar, está envolvido de alguma forma. É sobre isso que eu quero conversar hoje. Qual é o nosso negócio? Por que estamos aqui? Qual é o ponto principal de Jesus ainda não ter nos levado para o céu? E nós estarmos nessa terra. Qual é o nosso negócio? Qual é o nosso negócio? Bom, existe uma história muito interessante de um jovem, 27 anos de idade, muito inteligente, um engenheiro em telecomunicações com MBA no exterior, um homem assim, excelente no seu posto, na sua performance, e ele está viajando de avião. Ele é um crente, é um sujeito cristão, consagrado. Do lado dele tem um sujeito orgulhoso, mais ou menos da minha idade. E esse camarada gosta de falar sobre si mesmo. Porque eu vou, porque a minha empresa é isso, que a gente vai, que a gente acontece, que nós compramos tanto, porque nós investimos, porque tal. E esse homem só fica falando sobre si mesmo. Aí numa certa hora ele vira para o menino e ele diz isso aqui: moço, qual é o seu negócio? Agora aquele moço poderia falar do negócio dele, né? Aquele moço poderia falar onde ele trabalha, qual a sua profissão, o que ele faz, mas aquele moço, ao invés de falar sobre a sua profissão, ele resolveu usar de criatividade e falar sobre Jesus, como se fosse o negócio dele. E antes de dizer para vocês o que o moço falou, eu quero falar sobre algumas teses sobre as quais ele apoiou a sua resposta. Então, em primeiro lugar, o nosso negócio é gente. Vamos repetir? O nosso negócio é o quê? Gente. O nosso negócio, em primeiro lugar, é o quê? É gente. Porque a Bíblia diz: ide e fazei discípulos de todas as nações. A palavra nações é a palavra etnias. As gentes, os povos, aquele grupo de pessoas que está reunido em torno de uma mesma língua, costumes, etc. Por exemplo, nossa igreja lá em Campinas ajuda muito alguns missionários que trabalham entre os Yanomamis. Eles estão no Brasil, mas é uma outra gente. Deu para entender? Ele é um outro povo, é uma outra etnia. Uma vez um rapaz chegou para mim e falou assim: pastor, eu acho que Deus está me chamando para ir para a China. Como eu amo os chineses. Ai, os chineses. Oro pela China todos os dias. Eu amo os chineses. Gente, vou te explicar uma coisa. Amar os chineses que estão morando a não sei quantos mil quilômetros de distância é a coisa mais fácil que existe. Você quer amar um negócio difícil? É o que a Bíblia diz. Amar o seu próximo. Sabe por que é difícil amar o próximo? Porque ele está próximo. Sabe aquele seu vizinho que tem um cachorro que fica latindo a noite toda e que você tem vontade de jogar uma bola de carne com veneno por cima do muro assim para matar o cachorro? Aquele vizinho irritante, aquele vizinho é o seu negócio. Sabe aquele professor de faculdade orgulhoso que rouba suas ideias para jogar no mestrado e no doutorado dele? Aquele camarada chatíssimo que é o seu supervisor, ele é o seu negócio. Você sabe aquele chefe que você não consegue subir na empresa, que ele não permite que você desenvolva? Esse camarada é o seu negócio. Nosso negócio são as pessoas. E são as pessoas que estão perto de nós. Estão perto de nós. É muito mais fácil, eu sou pastor há 40 anos. É muito mais fácil numa igreja conseguir gente para trabalhar com coisas. É muito mais difícil achar gente que queira trabalhar com pessoas. Veja bem, nós conseguimos gente para arrumar os bancos, limpar os bancos, arrumar cadeira, fazer galeto, fazer lanche, cuidar da secretaria, comissões, construção, festa, gincana, concurso, programa, ornamentação, música. Sabe o que é difícil achar? Vou dizer o que é difícil. Achar quem queira fazer discipulado. Isso é difícil demais. É difícil quem queira fazer um culto na sua casa, porque quando você faz culto na sua casa, o sofá quebra. Os filhos dos outros vão brincar com o brinquedo do seu filho, quebra o brinquedo do filho. É difícil achar gente que queira ir no hospital, encostar a mão em gente doente e fazer oração por gente doente. É muito difícil conseguir quem queira fazer trabalhos com gente.
Por que nós temos tanta piada sobre a sogra? Deve ter alguma verdade. Não é verdade? Tem tanta piada, deve ter verdade. Como é difícil amar a sogra. Não, brincadeira, né? Minha sogra, por exemplo, foi uma pessoa maravilhosa, né? Que Deus a tenha. Não, é brincadeira. Brincadeira, não resisti. Ela realmente foi uma pessoa maravilhosa, né? Minha sogra nunca se meteu no meu casamento, queridos. Nunca. O que vocês não sabem é que eu me casei com uma argentina e ela sempre morou a 2.000 quilômetros de distância, né? Não, mas não é isso também não. Minha sogra, quando ela vinha nos visitar, sabe aquela mulher de Deus assim? Uma mulher de Deus. Ela virava para a filha dela e dizia assim: filha, o que você quer que eu faça para lhe servir hoje? Rapaz, era uma coisa assim linda de ver a relação da minha sogra. Desculpe falar da sogra, o que eu quero falar é o seguinte: o seu próximo está próximo de você. Pode ser a sua sogra, pode ser o seu chefe, pode ser seu professor, pode ser seu colega. Amanhã, 7 da manhã, você vai levantar, você vai para o trabalho, e amanhã o seu negócio é gente. A pessoa que está lá perto de você, essa é o seu negócio. Em segundo lugar, o nosso negócio é promover lealdade a Jesus. Porque quando a Bíblia diz fazei discípulos de todas as nações, é para fazer discípulo de Jesus. Veja bem, isso aqui é importante. Aqui tem uma pessoa. Eu posso usar a palavra discípulo significa aprendiz, tá? Por exemplo, se você aqui, moço, se você estudar comigo geografia, eu posso chamar você de meu discípulo. Um professor universitário, um professor pode chamar seus alunos de discípulos, não está errado. E no meio cristão também não é errado. Se você estuda a Bíblia com alguém, você pode dizer: esse aqui é meu discípulo. Mas no cristianismo, vamos ser cuidadosos no uso do termo, porque o meu negócio é fazer com que ele seja discípulo de Jesus, é promover lealdade a Jesus. Eu ensino ele a orar, para ele orar para Jesus. Eu ensino ele a ler a Bíblia, para que ele possa ouvir a voz de Jesus. Eu ensino ele a estudar a Bíblia, para ele ouvir Jesus sozinho, sem a minha participação. Meu negócio é sempre promover lealdade a Jesus. Agora vamos abrir um ponto importante. Tem pessoas que são mais fiéis às suas organizações do que a Jesus. Tem gente que é mais da Assembleia de Deus do que de Jesus. Tem gente que é mais batista, como lá na minha igreja, do que de Jesus. Tem gente que a camiseta que ele usa bem perto do corpo é a placa da denominação, e não realmente Jesus. Queridos, nós temos que fazer discípulos de Cristo. De Cristo, não prosélitos de nossas pequenas ideias. Você sabia que você pode levar alguém a Cristo e ele talvez não venha para a sua igreja? Não tem importância. Nosso negócio é promover lealdade a Jesus. Eu encontrei um grupo, não quero citar o nome da cidade, senão vocês vão saber, tá certo? Aqui no Brasil, um movimento de discipulado que começou a ser um negócio meio forte demais. O líder do grupo meio que manda no grupo. O sujeito vai viajar, tem que pedir licença para o líder. Ele quer namorar, tem que pedir licença para o líder. Vai comprar uma televisão, tem que pedir permissão para o líder. Vai fazer uma viagem. Gente, tem alguma coisa errada nisso aí. A Bíblia diz, todo mundo conhece João 3,16. O que diz Colossenses 3,16? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Não tem nenhum problema, num grupo ou numa igreja, eu pedir conselho e instrução para os meus irmãos. Aliás, eu devo fazer. Mas mandar, não. Uma outra pessoa, ela não manda em mim, queridos. Ela tem autoridade espiritual sobre mim, e eu respeito essa autoridade. No entanto, essa autoridade que existe sobre mim deve me ajudar a ser leal a Jesus.
o pastor dessa igreja, o Newton, ele não é o dono da igreja, né, Newton? A igreja é de Jesus, é o chefe da igreja. Nós temos que ser sensíveis ao Espírito Santo. Nós precisamos saber como a coisa acontece, queridos, nessa nossa relação, porque não sou eu a pessoa mais importante no discipulado, não sou eu a pessoa mais importante como professor de escola dominical, não sou eu. Leia João, capítulo 1, quando fala de João, desapareceu João, né? Ele não era a luz, mas apareceu para que testificasse a respeito da luz. Tem gente que acha que ele é a luz. Nós vamos tomar muito cuidado. Então, como é que nós promovemos lealdade a Jesus? Então, nós temos uma ideia errada sobre isso. Quando é que começa? Geralmente, o que a gente faz? A gente convida alguém para vir na igreja, né? Ele fala assim, cara, você tem que ir lá na minha igreja, lá tem coral, lá tem orquestra, louvor é magnífico, você fica elogiando a igreja. Aí o cara diz assim, não vou, não vem, agora é Páscoa, e você fica tentando trazer o cara. Aí ele vem, sentou ali. Dali para frente você acha que o serviço é de outro. Assim, agora o pastor tem que pregar com poder, e quando ele fizer o apelo, o cara tem que vir para frente. Depois que ele vier para frente, ele vai para uma classe, vocês devem ter uma classe de novos convertidos, chama classe de discipulado. Na classe de discipulado, vão ensinar ele a ser leal a Jesus. Não. Promover lealdade a Jesus começa amanhã, quando você chegar no seu emprego, e eu vou explicar como. Você presta atenção que eu vou explicar o como. Amanhã você já vai fazer isso. Veja bem. Lá no interior de São Paulo, onde eu morava, meu pai tinha na nossa casa um monte de bicho. E ele tinha coelho. E ele chegava e dizia assim, Ebenezer, vai pegar um coelho para a gente comer. Então eu ia lá e descobri aquelas gaiolas com 2 ou 3 coelhos, que você enfia a mão para dentro, agarra qualquer pedaço do coelho, você puxa, sai o coelho. Veja bem. Se você pegar pela orelha, ele vem. Se pegar pelo gangote, ele vem. Se pegar pelo pezinho, ele vem. O rabinho é mais difícil, mas se você agarrar o coelho, puxar, vem um coelho. Esse é um grande princípio de evangelismo. Vou explicar, presta atenção. Eu vou explicar. Porque os caras estão olhando cara a cara assim, princípio de evangelismo, essa história do coelho. Como é que é o negócio? Vou explicar, presta atenção. Quando você vai falar de Jesus para uma pessoa, comece no assunto da pessoa. Comece no assunto em que ela levantou e a partir dali promova a lealdade a Jesus. Veja bem. Às vezes nós temos a mania de imitar o pastor da igreja. E a gente fala para o cara o que o pastor pregou no domingo. Vocês já imaginaram? É muito engraçado. Nós somos engraçados. O pastor veio aqui e resolveu pregar aquele sermão, que é um sermão famoso no Brasil, que é onde passarás a eternidade. Então você já imaginou? O pastor vai pregar e ele está cheio do fogo. E ele fala assim, onde passarás a eternidade? Onde passarás a eternidade? Onde passarás a eternidade? E você está sentado aí e fala assim, nossa cara, essa eu vou usar, onde passarás a eternidade? Essa eu vou usar, entendeu? Aí você sobe no ônibus, olha para um sujeito do lado que está ali e fala assim, esse aí eu acho que não é crente, esse aí não é crente. Aí eu vou falar para ele de Jesus, eu vou falar de Jesus. Eu nunca falei, mas vou falar agora, Deus me ajude. Deus me ajude. Ai meu Deus, Espírito Santo me ajude que agora eu falo. Agora eu vou falar. Onde passarás a eternidade? Gente, o sujeito quase vaza pela janela de tanto medo de você. Você sabia que nós crentes podemos ser normais? É verdade. Você sabe que você podia dizer assim, boa tarde, para onde o senhor está indo? Você sabia disso?
Você tem que começar a conversa no assunto dele e não no sermão que você escutou. Isso é muito interessante. Minha mãe, lá no interior de São Paulo, está varrendo a calçada. Daqui um pouco está minha mãe pendurada na vassoura, conversando com a vizinha. E aí, bem, como é que vai? Tá certo? Aí a vizinha fala assim, estou muito preocupada, né? Porque meus filhos, agora tem um filho aí, começou a andar com más companhias. Me diga, qual é a preocupação dessa mãe? Qual é a preocupação, queridos? Qual que é? Filho, qual é o assunto? Filho, como é que eu começo? Sobre filho, tem que falar, minha mãe tem que virar para a mulher e dizer assim, minha senhora, a sua preocupação com o seu filho é legítima, eu vou orar pelo seu filho. Aí na outra semana você vem, estou orando pelo seu filho. Na outra semana tem uma reunião de oração, o senhor não quer ir lá para orar pelo seu filho. Você começa no assunto da pessoa. Se o coelho te deu a patinha, você puxa a patinha. Se deu a orelha, você puxa a orelha. Pega o assunto, porque quando você começar a puxar, o coelho vem. Vem o coelho inteiro, mas tem que ser no assunto dele. Já imaginou amanhã, você chega na empresa, e aí você chega lá, fala, e aí, como é que foi o seu final de semana? Você fala assim, eu fui para a igreja, foi uma bênção. E você? Meu Deus, eu estou tão deprimida, foi um negócio difícil, mas que fim de semana horrível. Onde passarás a eternidade? Está vendo? Não é um bom assunto, queridos. O assunto é depressão. Você tem que ajudar a pessoa. Comece no assunto da pessoa e já começa a promover lealdade a Jesus muito antes dela chegar na igreja. Eu fico imaginando o cara que tem a profissão de barbeiro, né? Ele está fazendo a barba do sujeito com a navalha assim, e dizendo, e aí, meu filho, onde passarás a eternidade? É assustador, hein? É assustador. Então, em primeiro lugar, o nosso negócio é o quê? Gente. Vamos lá? Volta uma lá. Em primeiro lugar, o nosso negócio é o quê? Gente. Em segundo lugar, o nosso negócio é o quê? Promover lealdade a Jesus, porque o discípulo é de Jesus. Em terceiro lugar, nosso negócio é comunicar o Evangelho. O texto, queridos, não fala sobre comunicação, mas vocês vão me permitir, porque nós sabemos fazer isso. O texto fala que eu tenho que fazer discípulos, ele envolve uma dose de comunicação. E aí você tem que clicar aí e abrir uma outra janela, onde Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Então tem que estar envolvido comunicação. E quando eu comunico, eu vou fazer as próximas duas coisas, que é batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado, que eu não vou entrar hoje, eu quero só falar da parte da comunicação. Comunicação, vamos falar em voz alta. Comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Vamos repetir? Comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Vamos de novo? Comunicação não é eu falo, é o que o outro entende. Queridos, os crentes estão falando e tem gente do outro lado que não está entendendo. Comunicação não é o que você fala. Comunicação é o que o outro entende. E se o outro não entende, você não comunicou. Lembra na Segunda Guerra Mundial? Quando Hitler colocou os judeus dentro daqueles bairros e cercou com muros altos ou cercas, nasceram o que nós chamamos de guetos. O que é um gueto? Gueto é um grupo de pessoas que começou a aprender uma certa linguagem interna, um certo cacoete, certos rituais, um certo jeito de fazer as coisas. Isso é normal em qualquer grupo fechado. Quando você cria uma comunidade, ela vai ter o seu jeitão. Todos aqui que estudam psicologia, antropologia, vão saber explicar isso muito bem. Então, nós, queridos, estamos sendo um tipo de gueto evangélico. Nós falamos coisas que ninguém entende. Nós cantamos coisas que ninguém entende.
E as pessoas vêm aqui, sentam aqui para nos visitar e falam, do que eles estão falando? O que está acontecendo? E quando nós vamos lá para fora e deixamos de ser profissionais, e como começamos a levar uma certa linguagem meia doida lá para trás, lá para fora, fica mais ridículo ainda. Você já imaginou um grupo de engenheiros reunido em torno de um projeto, né? E aí o crente vira assim e fala assim, está amarrado. Está vendo? É uma linguagem que não deve ser trazida, é um negócio doido. Você não devia falar isso, né? Aliás, sendo muito engraçado, né, que nas igrejas nossas, a gente amarra, e lá em Campinas tem a igreja Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Então tem que amarra e tem o que desamarra também, está tudo suprido aí no mercado. Agora veja bem, nós cristãos, então agora pastor, posso contar umas histórias engraçadas agora? Podemos rir, nós vamos rir agora, queridos, tá? Porque eu vou contar umas histórias. Não é história nenhuma dessa igreja, não, seria indelicado da minha parte, não tem nenhuma história sobre essa igreja, também não é nenhuma história sobre a minha igreja, ok? Tá certo? É uma história sobre uma outra igreja, e qualquer semelhança é mera coincidência, tá certo? Então, por exemplo, olha como nós cristãos temos um problema sério com comunicação. O sujeito, você consegue imaginar um sujeito que veio na igreja pela primeira vez? É difícil achar essa pessoa que veio numa igreja evangélica pela primeira vez na vida, não está acostumado. Ele chega aqui na igreja, ele está chegando, quando ele chega na porta, tem um sujeito bonito, de terno, com um monte de papel na mão, e ele diz assim, olá amigo, aqui está o boletim. Aí o cara pega o boletim, levanta o olho, e tem um crachazinho aqui no cara, escrito assim, diácono de plantão. Já começou a falta de comunicação, concorda? Coitado fala assim, diácono, não sei o que é, diácono, não sei. Mas eles têm aqui, tem mais do que um, porque um está de plantão, deve ter um outro que não está de plantão. Não é? A única coisa que ele não conhece nem a palavra, ele não sabe o que é. Por que não está escrito recepcionista, como em qualquer bendito hotel? É porque a gente quer ser bíblico. Então nós vamos ser bíblico, e nós vamos botar diácono, e aí então o nosso negócio não é comunicar, está vendo? Esses dias eu fui numa igreja, os caras usavam um negócio vermelho, parecia suástica, um negócio vermelho no braço redondo assim, escrito Atalaia. Você imaginou? O cara chega e fala assim, não, fui lá naquela igreja, tinha um monte de gente com um negócio vermelho no braço assim, os atalaias. Mas o que é atalaia? Não tenho a mínima ideia, mas eles estavam lá. É um negócio assustador, São palavras nossas, palavra de crente, está vendo? Palavra não, é bíblico, mas é engraçado, né? Aí quando chega, aqui ele assiste o culto e vê que todo mundo tem um livro preto, né? Agora já tem de outras cores, né? Que é a Bíblia, e ele gostou, né? E ele então, ele quer comprar um livro para ele começa a observar. Por exemplo, nós, como é que nós somos? Nós somos engraçados demais. Quando termina o culto, o que a gente faz com o livro? Faz assim, ó, pá, aqui, ó. É o lugar certo de botar o livro, né? Terminou aqui, ó, aí, ó. Não é? Já percebeu? Termina o culto, nós parecemos todo um bando de caranguejo. Tem uma patinha pequena e uma grande. Oi, irmão, como é que vai? Tudo bem? Porque nós estamos segurando a Bíblia, tá certo? Tá? Então, isso aí é normal. Nós seguramos a Bíblia, tá certo? Agora, isso é para vocês, viu, queridos? Vocês, meros mortais, porque quando você chega no nível de pastor, presbítero, aí você carrega a Bíblia assim. Faz favor de ninguém carregar a Bíblia assim, porque isso aí é mais para cima o negócio, entendeu? Isso aí é só para quem está mais em cima. Nós somos muito engraçados demais, somos engraçados. Aí o sujeito comprou uma Bíblia, você pode ver, o cara veio na igreja pela primeira vez, ele está chegando na Bíblia, está chegando na igreja assim, ó, ele não sabe o que fazer com a Bíblia, ele comprou a Bíblia, o que eu vou fazer com a Bíblia? Aí ele olha aquela crentaiada chegando e fala assim, ele pá! Ele chega lá no diácono de plantão,
O diácono de plantão diz assim: como vai, meu irmão? Ele falou: viu? Domingo passado eu era amigo, agora virei irmão, porque que eu já estou com o cacoete dos caras. Você já imaginou, o sujeito chega e não lê a placa de verdade? Ele tenta ler diácono, mas ele não conseguiu, ele lê diábolo. Ele entra, pega o boletim, começa a entrar na igreja, começa a olhar lá para trás, que tem um diábolo de plantão, lá na porta. Ele quer sentar longe da porta, tá certo? Que Deus nos livre desse cara aqui, né? Aí chega na hora da oração. Nós somos muito engraçados demais, né? Nós oramos de jeitos diferentes. Tem um irmão aqui que gosta de levantar uma mão para orar, tem outro que levanta as duas mãos, tem outro que agarra o banco da frente. Cada um tem, na igreja batista isso é muito mais comum, que tem os batistões. Os batistões, eles querem provar que não são pentecostais. Ele agarra o banco, entendeu como é que é? Ele fala assim: eu sou batista, eu oro assim, né? Só que o cara é visitante, lá tem um outro batista do outro lado lá, que está levantando a mão e orando e tal, é confuso. Aí ele fala assim: qual é o jeito certo de orar, né? Agora as mulheres não gostam de levantar a mão muito alta, elas fazem uma chamada levantadinha de meia, que é assim, é uma meia levantada, entendeu como é que é? E quando elas estão inspiradas, elas não vão erguendo a mão, vai para o lado, assim, vai para o lado, né? São os cacoetes nossos, nós somos assim, né? Aí, menos de novo, isso são vocês aí, meros membros de igreja sentados no banco, porque quando você chega nessa turma aqui, aí a oração é diferente, porque aí tem a levantadinha do pezinho. O cara vai orar e fala assim: Senhor, estamos aqui. Isso aqui, faça favor de ninguém levantar o pé aí, hein? Levantar o pé aqui em cima. E um dia, quando você tiver programa na televisão, aí você pode dar aquele chutinho para trás. Conhece? O cara fala assim: Senhor. Que é um outro negócio que estão lançando aí. Nós somos engraçados demais, queridos. O coitado do sujeito que vem a primeira vez na nossa igreja, ele fica nos observando. Nós somos o que eles estão comunicando para nós. Agora, quando chega na área da música, aí nós cantamos coisas que ninguém entende mesmo. Uma vez eu preguei numa igreja, e aqui desse lado aqui tinha um coral masculino, 60 vozes. Lindo, hein? Coisa linda, assim, preenchia assim, umas 4 fileiras, todo mundo olhando para cá. Música daquela noite: vamos a Sião. Vamos a Sião, vamos a Sião, vamos a Sião, vamos a Sião. E o visitante fala assim: cara, os caras vão para Sião. Onde é? Só os homens que vão, porque os homens vão. A mulherada vai também. É um bairro da cidade. Vai encostar o ônibus aqui depois do culto. Mas que eles vão. Porque o primeiro cara que sabia a música de cor, ele dobrou o inário, botou debaixo do braço e ele cantava que ele ia mesmo. Ele vai a Sião. Ninguém explica onde é Sião, nós cantamos de Sião, e aí os caras ficam assim: mas aonde é esse negócio que esses crentes estão indo? Está vendo como nós não estamos preocupados com a comunicação? Uma vez uma criança chegou para mim e falou assim: pastor, vamos cantar aquela música que diz que Deus é uma abelhinha. Eu falei: não, bem, não existe. Deus não é uma abelhinha. Deus criou as abelhinhas. Ela falou assim: existe? Então canta para mim. O hino é: Pai, faz-nos um. E a criança cantava: Pai, faz um zum. Nossas crianças também não estão entendendo, né? A minha mulher, quando ela ouvia aquele hino que fala do doce porvir, quando ela era criança, ela achava que o doce porvir era um pedaço de goiabada que as crianças ganhavam depois do culto.
Nós dizemos assim, ó, o doce por vir, quando terminar o culto, nós vamos cantar esse doce por vir, tá certo? Nós cantamos coisas que ninguém entende, nós somos engraçados demais. Não, ser crente é engraçado demais, não é isso? A gente se diverte, mas nós não estamos preocupando com... Olha, nós temos uma música chamada Leão de Judá. Você já imaginou? O cara é visitante, ele entra na igreja, está a igreja inteira cantando Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá. Os caras têm um leão, não é daqui, é de Judá. Eles gostam do leão, eles estão esperando que o leão volte. Volte leão, vem o leão. O cara começa a olhar para trás, meu Deus do céu, se entrar um leão aqui, qual que é a saída de emergência? Onde é que eu posso sair? Tá certo? O único leão que ele conhece é o do imposto de renda, que ele não gosta, mas nós temos um que a gente gosta. E o pastor resolveu pregar, para ficar mais confuso, sobre o diabo, que é como o leão que fica ao derredor, querendo vos devorar. Ele fala, meu Deus, são 2 leões. Qual que aparecer aqui, como é que eu vou saber qual que é um, qual que é outro? É confuso ou não é? É muito engraçado demais, queridos. Aí uma vez, chegou um sujeito para mim e falou assim, é por isso que eu não gosto desses hinos, chamo desses corinhos atuais, eu gosto dos hinos antigos. Eu falei, vamos fazer um teste. Chamei um adolescente, falei, vem cá, por favor, eu vou te falar uma frase, e você traduz para esse senhor aqui. Eu não estou entendendo, como assim? Eu vou te falar uma frase, você explica para o senhor aqui, porque ele gosta de hinos, então nós vamos falar para ele, qual é a frase? Se das vidas vagas procelosas são. O menino fez assim, hã? Quer dizer, que veja bem, comunicação é uma coisa difícil, você não pode nem botar a culpa na música, não é verdade? Nós temos aquelas músicas de guerra espiritual, a gente adora aquela música de guerra espiritual, a gente adora, né? Tem a música que diz assim, persegui os inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei, em nome de Jesus caíram, não se levantaram. Você já imaginou? Um cara visitou a nossa igreja pela primeira vez, e ele teve um azar, que ele sentou de um lado da irmã que canta fazendo gesto, e ela vai assim, persegui os inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei, em nome de Jesus caíram, não se levantaram. Aleluia, aleluia, bah, 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 bah. Esse camarada Tarsilo começa a tremer. Ele fala, meu Deus, fala para a mulher aí que eu sou amigo, porque o que ela faz com os inimigos, você sai da frente. Nós temos uma música agora que diz, incendeia a tua noiva. Gente, o cara passa ali na porta, nós estamos cantando incendeia a tua noiva, ele faz o sinal da cruz, e ele promete, nessa igreja eu não me caso. É ou não é? A gente riu, né? Mas veja bem, presta atenção. Essas histórias engraçadas é só para ilustrar um problema seríssimo da nossa missão. Porque se meu negócio é gente, e eu preciso pegar essas pessoas e promover lealdade a Jesus, eu preciso melhorar a minha comunicação do Evangelho. Você precisa tomar essa decisão hoje, queridos, de talvez se libertar de alguns cacoetes evangélicos e cristãos e achar maneiras mais criativas de falar de Jesus. Um amigo meu foi falar para um colega dele sobre Jesus, e ele mexe com o computador, ele falou assim, Jesus já falava dos computadores. E aí o menino falou assim, o que é isso, cara? O computador é uma coisa recente, Jesus não podia ter falado. Falou. Jesus disse, quem crer será salvo. E ele falou, e quem não crer será deletado. Mas olha que bacana, o cara foi criativo, ele inventou um gancho moderno, porque ele melhorou a sua
comunicação, para tentar alcançar as pessoas para Jesus. Procure novas parábolas, procure novas histórias, use uma nova linguagem. Amanhã, queridos, amanhã, quando você encontrar as pessoas, você fez: Jesus, me ajude a ter ideias criativas, porque o meu negócio, o nosso negócio, em primeiro lugar, é o quê? É gente. Mostra para nós lá, volta. Em primeiro lugar, o nosso negócio é gente. Em segundo lugar, é promover lealdade a Jesus. E para isso nós precisamos melhorar a comunicação do Evangelho. Então, mostra então a do avião lá. Aquele homem de 60 anos chega para o rapaz e diz assim: moço, qual é o seu negócio? E aquele jovem, com uma sabedoria fabulosa, ele diz assim: olha, eu trabalho numa multinacional, nós estamos em todas as nações do mundo, e aquelas que nós não alcançamos, nós estamos tentando alcançar. Ele falou: nossa, que bacana, mas o que exatamente vocês fazem? Ele falou: isso é difícil do senhor entender, porque nós fazemos muita coisa. Só na área da comunicação, nós temos os nossos representantes na televisão, no rádio, nos jornais, na internet, nas conferências, palestras e treinamentos ao redor do mundo inteiro. Ah, então o negócio de vocês é assim, recursos humanos? É sim, nosso negócio é recursos humanos, nosso negócio é gente, essa é a parte principal. É por isso que nós somos donos de escolas, somos donos de universidades, temos escolas superiores de música, de pedagogia, de teologia, de psicologia, de matemática, de engenharia, de medicina, de enfermagem. O senhor escolha um assunto em algum lugar do mundo, nós ensinamos. Ah, mas então vocês estão focados mais na educação? Ah, sim. Educação é importante para nós. Mas o senhor não me deixa esquecer, nós também somos donos de hospitais, nós temos projetos agropecuários em países pobres, nós temos creche, nós fazemos recuperação de viciados, nós tiramos prostituta da rua, nós fazemos trabalho com menores, e até fazemos trabalho com tribos indígenas, longínquas, levamos ajuda médica, ajuda educacional e até ajuda espiritual. Nossa, mas então vocês estão mais na área assim da assistência, né? Ah, sem dúvida. Nós existimos para ajudar. Nós assistimos milhões de pessoas ao redor do mundo. O senhor não me deixa esquecer que, além de ajudar, nós temos grandes pessoas que trabalham para nós. Banqueiros de Wall Street, donos de grandes empresas, homens e mulheres de negócios, empresários, médicos, engenheiros, educadores, comerciantes, juízes, donas de casa, até criança, trabalha para a nossa organização ao redor do mundo, 24 horas por dia. Diz assim: moço, mas do que você está falando? Quando eu penso assim numa empresa tão grande, numa organização tão grande, eu fico pensando assim na quantidade de dinheiro que vocês têm. Assim, nós somos milionários. Para o senhor ter uma ideia, o nosso presidente, no último memorando que ele deixou escrito, ele disse que todo o ouro e toda a prata do mundo são dele. Aí ele diz assim: não, agora você está de brincadeira. Agora que é isso? Não existe ninguém que é dono de toda a prata, todo o ouro. Se isso fosse verdade, eu fico imaginando o tamanho do seu lucro. Ele falou: mas é isso que o senhor não está entendendo. A gente ganha tanto que só Deus sabe quanto a gente ganha. Queridos, esse é o nosso negócio. Não, pelo amor de Deus. Isso aqui é uma igreja pentecostal. Nós vamos dar uma melhorada nesse final. Estou terminando, estou levantando. Queridos, olha lá. Esse, queridos, é o nosso negócio. Não, tem que bater palma, bater o pé no chão, fazer um estardalhaço, assobiar, juventude, participa. Esse é o nosso negócio. Esse é o nosso negócio. Nós estamos no negócio de Deus.
Nós estamos engajados de corpo e alma. Nós pertencemos à maior organização do universo. Nosso presidente é Jesus. Nós damos o nosso tempo voluntário, nós damos o nosso dinheiro, nós nos envolvemos, nós nos ajudamos a carregar, nós empurramos, nós falamos de Jesus, nós louvamos e ainda sustentamos tudo isso. Nós acreditamos no negócio de Deus, nós estamos envolvidos. Abaixo, queridos, abaixo aquele complexo de inferioridade cristão. Não tenha medo de dizer: sou cristão, sou de Jesus, eu sou da maior organização do universo. Nós temos hoje milhões, bilhões, a maior religião do mundo é o cristianismo. Você levante a sua cabeça, você fique em pé e defenda o nome de Jesus na sua profissão e onde você estiver. Fique animado, saia daqui corajoso, acredite que nós estamos no maior negócio desse mundo. Aí você vai dizer assim: pastor, o senhor está animado, né? O senhor está animado, o senhor está pregando, o senhor tem que estar animado mesmo. Mas olha, meus filhos estão afastados do Evangelho, tem uma tristeza muito grande. Olha, eu estou desempregado, faz 6 meses, está difícil, estou enfrentando uma depressão. Olha que fantástico, nosso presidente, em pé, naquele pequeno morro da Galileia, ele disse: eis que estou convosco todos os dias. Deus está com você no dia bom e no dia mau. Deus está com você quando a sua família está ótima e quando seus filhos estão afastados. Deus está com você quando você está no topo da sua carreira e quando você está desempregado. Deus está com você quando você está entusiasmado e quando você está depressivo. Sabe por quê? Porque essa igreja é de Deus e Deus não deixará o seu negócio ir à falência. E nós, queridos, nós, pela graça de Deus, faremos o que a Coca-Cola jamais fará, que é saciar a sede do mundo. Deus nos abençoe.